Pessoal, bom dia, 7 horas da manhã em ponto, hoje é dia 23 de julho de 2026, estamos aí em pleno período pré-eleitoral com as notícias que não param de acontecer e ontem nós tivemos mais uma casca de banana que o Flávio Bolsonaro jogou sob os seus pés, né? Olha, o Flávio Bolsonaro é um sujeito super interessante, eu nunca vi, e olha que eu já sou bastante rodado, em 65 anos observando a cena política, 40 deles ou em Brasília ou próximo de lá. Nunca vi alguém com tanta facilidade para se autoimolar. Parece que ele resolveu se impor uma jornada de sofrimento e sacrifício, porque a única certeza em relação a ele é de que quando há um escândalo, outro vai aparecer daqui a pouco. Sabe? E entre esses dois, ele vai chegar e falar, não tem nada com isso, mas isso é tão normal, imagina tomar 134 milhões de um banqueiro para pagar um filme que custou 61, pelo que declarou a própria produtora, é super normal, né? Agora, o senador, olha, esse cara tem um gosto por dinheiro, tem uma facilidade para amealhar dinheiro, que é algo inacreditável, vocês concordam comigo? O cara mandou 3 notas fiscais contra o escritório de contabilidade e eu vou mostrar para vocês o que é esse escritório de contabilidade, tá? É uma empresa que foi fundada há pouquíssimo tempo com capital social de R$ 40, tá? R$ 40. Esse cara é que teria contratado o Flávio como advogado. Para quem ele emitiu 2 notas fiscais, mandou cancelar, valor de 500 mil cada uma, e depois emitiu uma outra, terceira, que não foi cancelada, que ele recebeu. Tudo indica que é mais uma espelunca de lavagem de dinheiro do Daniel Worcaro, sabe? Outra coisa que chama atenção, procurei nos processos do STJ do Supremo, não vi nenhuma procuração apresentada por Flávio Bolsonaro para representar esse escritório, tá? De maneira, como ele mente muito, a gente também não está acreditando nisso, mas de qualquer forma, o jornalista tem a obrigação de checar as notícias que vai dar. E eu fui checar e vou mostrar para vocês hoje aqui quanto de, digamos assim, desconexão com a realidade tem mais esse episódio, né? Por isso hoje aqui, o card desse programa está escrito assim, ó, filme queimado, tá? Porque não é possível, sabe? De novo, e de novo, e de novo. Agora nós estamos em pleno período das convenções partidárias, né? Pleno período das convenções partidárias, elas vão indicar os candidatos. E tem algumas zonas de sombra nessa história. Eu, por exemplo, não acredito que o Flávio Bolsonaro será o candidato do PL. Pode falar o que quiser, mas dentro do PL tem muita gente que também não acredita mais, sabe? Nós estamos no limite para homologação, para formalização dessa candidatura. Anteontem eu disse aqui para vocês que eu ia ligar para o Henrique Neves, que eu considero o maior advogado eleitoralista do país, para perguntar para ele se um candidato pode desistir, por exemplo, de uma vaga à presidência e disputar outra ao Senado. E aí ele colocou para nós uma série de dificuldades para tratar sobre isso, tá bom? Esse é o assunto central do programa de hoje, né? Enfim, o Alex está me chamando aqui. Fala, Alex, o que foi? Tá bom. Não, o Alex só queria perguntar se está tudo bem aqui. Estava com saudade de mim, né, Alex? Daqui a pouquinho o Alex vai estar no ar aqui para falar com a gente. Bom, voltando aqui ao assunto. Nós temos hoje um dia muito ruim para o Flávio, não porque ele tenha aprontado o que aprontou aí, não se descobriu mais nada desde que se soube ontem à tarde dessas notas fiscais aí, e ele tirou que usou para tirar pelo menos R$500 mil desse escritório de contabilidade, que na verdade é mais uma espelunca da malha do Daniel Worcaro. Mas hoje, as tarifas que ele suplicou tanto, que o irmão dele trabalhou tanto para que fossem aplicadas lá nos Estados Unidos, começam a valer. E isso traz uma implicação muito ruim, sabe, para amplos setores da economia brasileira, que são setores exportadores. Vai fazer mal também lá nos Estados Unidos, mas primeiro vai fazer efeito aqui. Essas empresas estão muito preocupadas, foram falar, inclusive, com o presidente Lula, estão pedindo ações do governo e o governo está reagindo. Ontem mesmo baixou aí um pacote de 18 bilhões e meio para atender pelo menos 1.400 empresas afetadas, né? E agora começa aquele período em que elas vão começar, provavelmente, a procurar outros clientes pelo mundo e vão conseguir encontrar, por exemplo, em parceiros comerciais leais, que não é o caso dos Estados Unidos. Assim, o Trump vai empurrando o Brasil para o colo da China, ao mesmo tempo que empurra o Flávio Bolsonaro para fora do processo eleitoral, porque com tanta coisa contra ele, dificilmente ele vai ter sucesso nessa eleição, né? Todo mundo sabe disso, menos ele. Temos também lá no Rio Grande do Sul, de novo, o volume dos rios começa a preocupar muito, já há muitos desabrigados e as chuvas estão castigando lá
o Rio Grande do Sul. Nós também vamos falar sobre isso no quadro da meteorologia, tá bom? Então esse é o centro, o foco, o fulcro do noticiário de hoje. E eu já vou começar o nosso programa aqui, do nosso Esquenta, chamando o Alex Amorim com o nosso quadro Papo de Boleiro. Alex, tudo bem, meu caro? Você estava com saudade de mim aí, é? Sim, bom dia, Panos, bom dia, nossa audiência. Sim, eu fiquei preocupado porque antes, eu vou falar os bastidores aqui, eu vi que você fez isso, aí eu falei, algo não está certo. Eu vou contar por que eu fiz isso aqui, o que estava errado. Porque aqui, pessoal, é meio que um inferno aqui, esse negócio aqui no meu ouvido, viu? Eles esquecem o botãozinho ligado, ficam conversando, eu tenho que apresentar o jornal aqui, e olha, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção, então é duro, viu? Agora eu entendi, mas, eu pensava que era outra coisa. Não, eu pedi só para tirar a conversa. Mas é difícil mesmo, viu? Porque precisa ter dois cérebros, né? Um para coordenar o que a gente escuta aqui e o outro para coordenar tudo isso que eu falo aqui. Tem 1000 equipamentos aqui na minha mesa que eu mesmo vou tocando. Então é difícil. Sim. Mas, Alex, vamos lá. O que aconteceu? Não sei nada do futebol. Teve alguma coisa importante ontem? Sim, primeiramente vamos passar pelos jogos de ontem e vamos falar sobre a enquete também, mas isso a gente deixa para depois. Vou pedir para o Anderson deixar a arte ali na tela dos jogos de ontem. E foi ontem está ocorrendo ainda a 19ª rodada, finalizando o primeiro turno do Brasileirão. E ontem teve 4 jogos. Meu Verdão ganhou de 3-1 do Curitiba. O Flamengo ganhou de 4-0 da Chapecoense. O Cruzeiro ganhou de 2-1 do Internacional. E o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense jogando em casa entre aspas. E o São Paulo vendeu o campo ali pro show do Harry Styles, porém não teve o show e ele foi jogar lá em Bragança Paulista e perdeu. E dando sequência à rodada, finalizando, teremos o jogo entre Botafogo e Vitória e finalizando Remo e Corinthians lá na Arena Corinthians, Panunzi. Então ontem teve a volta do Palmeiras e o Palmeiras novamente venceu e venceu bem jogando lá em Curitiba. E que beleza, hein? E o Lândia? Tem alguma notícia do Lândia? Não? Eu vou te contar uma coisa. Um amigo meu lá de Lândia me ligou dizendo o seguinte, que a moda pegou lá, entendeu? E que o pessoal tá pé da vida com a gente aqui, porque a gente fica chamando o Lândia de Lândia. Então, a única atrapalhando, novidade... mexendo a Uber lá. Fala, Alex. Sim. Então, a única novidade é o jogo que vai acontecer no sábado, 4 horas da tarde, aqui em São Paulo, contra a Portuguesa. Jogo de mata-mata ali da Série D. Quem vencer vai para a próxima fase, vai para as quartas de finais. Vamos torcer ali para o nosso Lândia chegar. E aí, eu acho que tem que ver a tendência e a cidade de Uberlândia tem que trocar para Lândia futuramente também. Eu adorei. O nome de Uberlândia vai virar Lândia, né? Você sabe Sim. que lá tem o pessoal lá quer mudar o nome da Praça Central de Uberlândia, porque o nome da praça é Tubal Vilela. Tubal Vilela foi um prefeitão que teve lá, década de 30, 40, virou deputado estadual, só que antes disso ele matou a própria esposa, estava grávida, com um tiro na barriga, transfixou a barriga, passou pelo feto que ela gestava, filho dele, por ciúme, né? Então a praça chama Praça Tubal Vilela, é a praça central da cidade. Uma parte da cidade quer trocar esse nome, porque é uma lembrança nefasta, né? De um homem que, enfim, depois de matar a mulher, virou um empresário de sucesso. Enfim, Uberlândia é uma cidade cheia das contradições. A gente espera que eles consigam trocar o nome dessa praça mesmo, porque a despeito da importância política que esse prefeito teve, é um feminicida, né? E a cidade não pode homenagear um feminicida, a menos que seja uma cidade que assume o seu contrassenso. Vamos ver. Mas a elite política de Uberlândia não quer nem saber. Tubal Vilela foi um prefeitão e dane-se que matou a própria esposa, grávida. Ô Alex, bom, acabamos com o esporte? Posso então, seguir? só para finalizar, eu verifiquei também, trazendo o futebol feminino aqui, tem a Copa do Brasil feminina e já tem os times que estão classificados para as quartas de finais, que são Internacional, Flamengo, Ferroviária, Fluminense, Bahia, São Paulo, Bragantino e Atlético Mineiro, finalizando assim o quadro esportivo. E vamos aproveitar e chamar para a nossa enquete lá no Papo Legal, né, Panúzio? Vamos chamar aí. Eu tenho uma pergunta sobre futebol. Deixa a enquete para daqui a pouco que eu vou te fazer essa pergunta, tá? Perfeito. Está no nosso site aqui, bota minha página no ar para vocês verem o que os hermanos estão nascendo lá em Buenos Aires. Olha só, por anulação da final da Copa, argentinos fazem abaixo-assinado com 67 mil assinaturas. Os porteños, los hermanos, estão querendo melar o jogo no tapetão. Justo eles, né, Alex, que foram tão beneficiados em vários jogos por arbitragem,
pela interferência indevida do presidente da FIFA e tudo mais. Você acha que tem alguma chance de vingar esse abaixo-assinado lá, Lelo Argentino, ou não? Sim, lembrando que a Argentina foi favorecida ali com o VAR chamando contra o Egito, outras situações que estavam fazendo a teoria da conspiração que a Argentina seria favorecida, e pela nossa alegria os espanhóis foram vitoriosos no último domingo na Copa do Mundo. Eu creio que esse abaixo-assinado apenas vai virar abaixo-assinado, não vai para lugar nenhum, vai virar arquivo, porque a Copa do Mundo já foi decidida e o choro dos nossos hermanos é muito feliz para nós brasileiros, né, Paulo? El choro de los hermanos. Isso mesmo. Ô, Alex, agora, tem uma teoria da conspiração aí no ar também, não sei se você ouviu falar, que o Messi, na preleção, lá naquela fala inicial, fez um discurso que parece que já antecipava a derrota da Argentina. Você viu isso ou não? Não. Então depois a gente conversa sobre isso, porque eu também não, como eu falo sempre aqui, eu sou um analfabeto futebolístico, e amanhã a gente traz isso. Mas é a teoria da conspiração, sabe? Os irmãos argentinos precisam entender que, enfim, jogo é jogo, né? Sim. Enfim, e treino é treino, já diria Nenê Prancha. Vamos nessa, então, continuar aqui com o nosso noticiário político. Eu vou, antes de tudo, passar pela meteorologia. Podemos nos despedir aqui? Vamos nessa? Alex continua aqui como nosso diretor de TV. E daqui a pouquinho eu vou conversar com o Lula também sobre essas teorias da conspiração girando em torno da Copa do Mundo aí do nosso quadro de política, tá bom? Pessoal, meteorologia, olha, lá no sul a coisa está bem feia, hein? Porque voltou a chover bastante. Eu separei aqui, inclusive a capa do jornal 0 Hora de hoje, está aqui, ó. De novo, esse pesadelo lá para os nossos irmãos do Sul, que não bastasse terem que suportar, os caras estão lá do outro lado da fronteira, ainda tem que conviver com a chuva, né? Olha aí, os rios superaram, esse aqui é o jornal 0 Hora, tá? É o jornal lá de Porto Alegre. E tem uma foto aqui na capa, olha, de São Sebastião do Caí, que é isso aí, tá bom? A água já entrou com tudo lá em alguns bairros da cidade, tá? O leito do rio que passa por lá subiu, atingiu 11 metros e 27 centímetros, isso é meio metro acima do nível máximo que a cidade comporta, tá? Então tá assim, olha, manchetaça aí, ó. Rios superam cotas de inundação e ampliam o número de desabrigados. Mais de 1.000 pessoas tiveram que sair de casa e duas cidades, Taquari e Caí, registram marcas acima dos limites críticos, tá bom? Eu estava olhando aqui o mapa da previsão, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, e olha, aqui tem um alerta de tempestade, mas esse alerta, pelo menos aqui no período da manhã, é para Santa Catarina, Paraná, para o sul de São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul, tá? Então esse aqui é o alerta de tempestade para hoje. Quer dizer que a notícia para os gaúchos não é de todo ruim, mas a chuva continuava castigando lá. Vou aqui para o mapa da previsão. Olha, vai ter chuva sim, Tá aqui, olha, em Porto Alegre, a previsão é de muita chuva, chuva isolada com 18 graus Celsius de temperatura máxima, né? Então, o pessoal lá do Rio Grande do Sul vai sofrer um pouco hoje, tá bom? Só aqui, olha, nessa regiãozinha aqui do sul, mais ao leste, lá na região de Uruguaiana, que parece que não vai ter tanta chuva assim, mas vai chover, tá? Em Florianópolis, 18 graus de temperatura, também terá chuva. Em Curitiba, mesma previsão, com 15 graus de temperatura máxima. Aqui em São Paulo amanheceu chovendo também, choveu na madrugada e a temperatura vai a 21 graus Celsius. No Rio de Janeiro vai a 30, né? A previsão é de nuvens ao longo do dia, não tem previsão de chuva. Em Vitória vai fazer 30 graus, tempo nublado. Em Belo Horizonte, céu claro, poucas nuvens com 28 graus. Lá em Brasília, esses dias maravilhosos do começo do inverno, né? Secura bastante, porque o ar está ficando muito seco, com temperatura máxima de 28. Em Goiânia vai fazer 32. Em Campo Grande deve chover, pancadas de chuva, está aqui na previsão, a temperatura vai a 24, né? Quase 10 graus mais frio do que nos últimos dias. Em Cuiabá, a temperatura vai a 33, em Porto Velho a 35 graus com chuva, chove também em Rio Branco com temperatura de 33, em Manaus também com 33, Boa Vista com 33, Macapá com 32, Belém do Pará com 33 e Palmas no Tocantins, que rivaliza com Teresina, o posto de capital estadual mais quente do Brasil, terá 36 graus hoje. Em São Luís chove com 32 graus, pode chover e pode não chover também. Teresina não está definido, com 35 graus de temperatura máxima. Em Fortaleza, aqui vai chover em todas as outras capitais, então vou me eximir de falar, tá? Você anote, chove em tudo quanto é lugar.
Fortaleza terá 31 graus Celsius, Natal terá 29, João Pessoa também 29, Recife 29, Maceió terá 30 graus de temperatura máxima, Aracaju 29, Salvador terá 29 graus Celsius, tá? Então, repito, preocupação hoje continua voltada para o Rio Grande do Sul, né? Enquanto o país inteiro, o miolo do Brasil, o coração do Brasil, toda essa área aqui em amarelo sofre com a umidade relativa do ar muito baixa, os gaúchos sofrem com os rios em elevação por lá. Tomara que eles não tenham que enfrentar, né, de novo aquele pesadelo que enfrentaram no ano passado. Aqui está a capa do ICL, que é o destaque principal, é mais um rolo do Flávio Bolsonaro. E aqui eu quero chamar a sua atenção, nós vamos discutir isso bastante ao longo do programa de hoje. Você se lembra que lá para trás o Flávio dizia que mal conhecia o Vorcaro? Não tive relação nenhuma com ele. Aí o cara extorquiu o banqueiro, tomou uma grana dele lá, né, cobrou o dobro do preço do orçamento do filme, recebeu metade, mas cobrou o dobro. Aí o sujeito que não conhecia o Vorcaro é o brother, é o irmãozão, e aí o cara que não conhecia só tinha uma relação por causa do filme, inclusive contou com ele 2 vezes aqui na condição já de presidiário, só para dizer para ele, rompemos a relação, rompemos, agora você é um banqueiro venal, eu não quero mais nada com você, nem com seu dinheiro. Mentira. Agora se descobre que o Flávio Bolsonaro teria, segundo ele, né? Tudo o que ele fala em pé não dura até que ele se sente, tá? Mas ele disse que advogou para esse escritório. Fui procurar na legislação aqui, realmente um senador da República pode prestar serviço desde que a causa não seja contra órgãos do Estado. Daqui a pouco vocês vão ver essas restrições, tá? Mas pode. Agora fica aqui a pergunta. Se fosse verdade, e não é mentira, mais uma mentira do Flávio Bolsonaro, o que vocês acham de senador da República ser dublê de senador e advogado? Enquanto o contribuinte brasileiro paga para que ele tenha conforto, assessores, verba de representação, o cara vai advogar para a empresa particular e vai ser senador que horas do dia dele, hein? A conta do Flávio não fecha, tá? E eu repito aqui o meu ceticismo diante de tantos escândalos, né? E da vulnerabilidade desse sujeito que é fraco, é um candidato mirim, ele é fraco. Será que o PL vai insistir mesmo com essa candidatura? Tá chegando o deadline deles, convenção essa semana. Daqui a pouco o Lula vai estar aqui para falar conosco sobre isso, tá bom? Bom, vamos falar também sobre novas exigências à FAB, porque contratos de 1 bilhão e 700 milhões estão sob suspeita. Daqui a pouco vem o Kleber Lourenço para nos falar sobre isso, tá bom? Já falei da questão dos argentinos aqui, que estão pedindo, fazendo abaixo-assinado para cancelar o resultado. Quando beneficiava ele, não teve abaixo-assinado nenhum, né? Olha, as queimadas, nós tivemos anteontem e ontem boas notícias aí com relação à redução da área queimada do Brasil. Foi uma redução sensível, a maior redução da história, só que não é no Brasil inteiro, porque aqui em São Paulo a coisa foi ao contrário, tá? Em São Paulo houve um registro de alta da área queimada, tá bom? Azeites e doces voltam à alça de mira da Anvisa e, se eu tiver tempo aqui, vou dizer para vocês quais as marcas que ela está tirando do mercado, tá bom? Esses são os destaques de hoje, aqui no nosso site do ICL, e eu vou logo chamar o meu querido companheiro Kleber Lourenço, que está aqui, mandou o clone dele trabalhar hoje, porque ele ficou em casa apurando umas notícias que a gente vai dar amanhã, pelo que eu estou sabendo. Bom dia, clone. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Bom dia também a galera do Papo Legal. Clone Lourenço. Também não muda o acrônimo. O que nós temos para hoje? O que você apurou de madrugada? Aliás, deixa eu te falar, o Kleber vem para cá de transporte público e ele passa pela CPTM, metrô, não sei se pega ônibus também, acho que não, né, Kleber? Ônibus não, né? Ônibus não, só trem e metrô. Então você tá ferrado, porque hoje está uma zona aqui em São Paulo. Como é que foi a sua experiência dessa vinda hoje para cá, para o ICL? Como eu venho bem cedo, eu venho até mesmo antes dos problemas, viu? Então, geralmente eu consigo escapar deles, mas eles acontecem. E é bem comum. Você quer puxar aquela história dos trens rapidinho, então? Quero sim. Não, maravilha. Vamos lá, então, para não sei o que acontece. Essa semana iniciou ali a primeira semana de operação das linhas 10, 11 e 12, na verdade, 11, 12 e 13 da CPTM em São Paulo, que foram privatizadas ali dentro do plano da gestão Tarcísio de Freitas. Até teve aquela história do martelo, da alegria ali com as privatizações em séries. Mas
já logo na largada da privatização, já na primeira semana após a transição, começamos com uma série de problemas seguidos. A primeira semana teve ali plataformas cheias, acho que, para não você tiver com a matéria fácil aí, a gente conseguir exibir o vídeo pela sua tela, acho que para mostrar a confusão. Coloca que não está fácil aqui não, mas continua falando que eu já vou procurar aqui. Não, beleza. E a gente bota aqui. Pode continuar, Cleber. Não, beleza. E aí o que acontece? Tivemos uma falha ali operacional em nossas composições essa semana e isso lotou as plataformas da Estação Brás, que é uma importante estação aqui em São Paulo, que faz conexão com várias outras linhas, e isso Tá aqui, causou... ó, matéria, pode botar aí, Alex. Pode botar, por favor. Isso causou um verdadeiro caos, Panunzio, no transporte público, no horário de pico, quando as pessoas voltavam para casa. Então, assim, foi uma bela de uma estreia da operação privatizada e o melhor de tudo, Panunzio, não havia comunicação da empresa alertando sobre a falha, até para que as pessoas pudessem evitar aquelas linhas, pudessem ter outras alternativas ou simplesmente evitarem de ir para a estação e ficarem ali plantadas com toda aquela confusão. Olha aqui a plataforma, como é que está, a confusão. Olha só que loucura que estava isso, né? Aí desce mais um pouquinho, Panunzio, e tem inclusive um vídeo que as pessoas gravaram ali da plataforma totalmente lotada. Isso, tem áudio da gente falando. Mas olha a confusão que fica, as pessoas ali sem qualquer tipo de informação, sem qualquer tipo de esclarecimento. E no auge da confusão ainda teve uma composição que chegou a uma das estações e ainda foi esvaziada também. E aí aumentou ainda mais o volume de pessoas paradas, aumentou ainda mais a confusão. E o que acontece? Esse episódio, ele foi já no dia 21, ou seja, foi ali na terça-feira. Ontem, essas mesmas linhas privatizadas tiveram problemas também em horários de pico e agora de manhã as mesmas linhas voltaram a apresentar problemas também, Panunzio. Então já vamos para o terceiro dia consecutivo já da nova operação privatizada, com as linhas tendo problemas e o trabalhador passando todo tipo de sufoco para conseguir chegar ou ao trabalho ou chegar à sua casa. E vale lembrar, né, que enquanto o trabalhador passa esse tipo de situação vexaminosa, esse tipo de humilhação para conseguir chegar em casa ou no seu trabalho, nós temos pessoas como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que faz de todo o possível para impedir que as pessoas saiam da escala 6x1 e tenham uma jornada de trabalho mais saudável e mais digna, né? Porque imagina você trabalhar 6 dias da semana sob essas condições das linhas privatizadas pelo governador Tarcísio de Freitas, né? Ô, Kleber, eu vou te pedir para acompanhar essa situação do transporte aqui, porque nós temos informações, inclusive, de que algumas estações estariam fechadas, não impedindo a população de entrar, porque não tem mais espaço nas plataformas diante da falha. Agora, isso é comum aqui em São Paulo, é muito comum. Né? Ô, Kleber, agora, quais são as linhas que estão com problema agora de manhã? Eu não me surpreenderei se forem exatamente as privatizadas, mas eu quero saber a sua informação. São essas linhas mesmo, vou até pegar aqui as linhas exatas e os relatos que tem, mas a linha 10 Turquesa, que ainda não está privatizada, está com problemas, mas a linha 11 está com uma operação parcial entre as estações Brás e Itaquera. A linha 12 Safira aqui também entra nesse combo das privatizadas, com operação completamente paralisada entre as estações Brás e USP Leste. E a linha 13 Jade também paralisada entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Guarulhos. Então, justamente as linhas que foram recém-privatizadas ali estão totalmente paralisadas e causando mais transtornos e caos ao trabalhador nesta quinta-feira. A gente agradece ao governador Tarcísio com o seu programa de privatizações, porque ele esvaziou o metrô, esvaziou também a CPTM. Agora, a CPTM, para quem não é de São Paulo, é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Ela tem trens, não é metrôs. É o trem que o Kleber pega para vir do trabalho. Sim. Sempre foi um horror. Melhorou um pouco nos últimos anos, né, Kleber? Melhorou Sim. a qualidade dos trens, botaram ar-condicionado, mas a privatização esvazia a empresa da sua atividade fim, mas mantém os funcionários todos trabalhando, entendeu? Não estamos torcendo pela demissão de ninguém, mas, sabe, se a empresa não tem mais o que gerenciar, para que vai ter 400 e tantos funcionários, né? Só na área administrativa. Fala, Kleber. Eles fazem várias alegações ali de que vai modernizar a operação, só que só tem problemas. Panunzio, uma experiência pessoal minha aqui, até se me permite passar, mas eu estava recentemente indo para o Brás, como todo bom trabalhador, comprar roupas, e aí eu pego a linha 8 Diamante, que é privatizada ali, pela via, acho que dá para chamar de via calamidade, né, que também tem vários problemas. Mas os trens sujos, ar-condicionado sujo, baixa iluminação, foi um cenário assim de funestro. E aí eu desci na Barra Funda para fazer a baldeação, para pegar a linha 10, que é a linha ainda que estava naquela ocasião ainda
gerida pela estatal CPTM, e os trens limpos, ar-condicionado limpo, iluminação decente. Então, assim, era um choque ali de transferência. Numa mesma estação, linhas ali próximas, você via gritantemente a diferença entre as duas operações. Então, é um descalabro ali promovido pelo governador Tarcísio de Freitas e suas privatizações. Obrigadão aí, hein, Tarcísio? O pessoal está satisfeitíssimo com você. Viu, governador? Eita, nós. Caos. É um caos, né? Bom, vamos voltar agora para o noticiário político, saindo um pouco aqui da questão de São Paulo, porque São Paulo, né, é a locomotiva do Brasil, mas a locomotiva está parada, viu, gente? Por causa do programa de privatização mal feito. Quer dizer, a privatização não está rodando nos trilhos de São Paulo. Vamos lá, vamos falar de coisas agradáveis agora. Chega de notícia ruim. Vamos falar sobre cinema. Kleber. Vamos falar sobre cinema. Tudo bem, hoje nem é sexta-feira, mas nós vamos dar uma dica de cultura para vocês, tá? O filme que está passando na tela do PL, que tem como protagonista o senhor Flávio Bolsonaro, né? O tempo passou e esse clássico da teledramaturgia dos escândalos, ele não cumpriu um dos seus fundamentos, né? Quando o escândalo foi descoberto, quando se descobriu que o brother, o banqueiro lá, o Vorcar, o maior corrupto do país, tinha sido achacado pelo Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro prometeu que ia divulgar as contas do filme, mas não divulgou até hoje. Qual era o prazo que ele tinha dado, hein, Kleber? Olha, Panunzio, o prazo que ele tinha dado já venceu há 34 dias atrás, 35 dias hoje, na verdade. Ele deveria ter passado ali a prestação de contas e isso não aconteceu no mês passado. Se a gente totalizar desde quando ele falou que ia passar essa prestação de contas, que era lá em maio, já são 65 dias sem que Flávio Bolsonaro apresente explicações sobre o caso Dark Horse, para onde foi o dinheiro, se o dinheiro de fato teria sido investido no filme, e essas questões seguem sem resposta. E uma outra coisa que segue sem resposta também, nesse momento, Panunzio, que eu vou cobrar todos os dias aqui no Desperta, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a abertura ou não de inquérito da apuração do caso Dark Horse, que também está parado ali desde o final do mês passado na PGR, aguardando uma posição de Paulo Gonet. Sem essa posição, a Polícia Federal não consegue agir, o gabinete do ministro André Mendonça também não consegue agir, e já são, então, 23 dias também sem qualquer tipo de posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre a apuração desse caso. Então, nós não temos resposta do Flávio Bolsonaro sobre a prestação de contas e tampouco temos respostas de Paulo Gonet sobre a abertura de inquérito deste caso também. E aí as coisas vão acontecendo ali, a Deus dará, né? Ô, Kleber, eu fui casado com uma promotora de justiça muito séria, muito competente, chama Luciana. E sei das dores do Ministério Público, porque tem uma parcela do Ministério Público, tem uma parcela que trabalha muito, o pessoal do GECEP, por exemplo, que é o grupo de combate da violência policial, tem o GAQUIA, que é um exemplo, né, de promotor de justiça, mas a coisa está mal parada para eles. Por quê? Porque quando o Ministério Público Federal faz o que está fazendo, procrastina, senta em cima, não deixa andar, não deixa processar os amigos da corte, isso repercute em toda a estrutura do Ministério Público, sabe? E aí eles tendem a culpar a imprensa, eu sou amigo de vários promotores e procuradores né, desse tempo, desse casamento, e todos eles muito insatisfeitos, sabe? Alguns deles culpando a imprensa pelas chagas, né, das dores que eles vêm purgando, porque a gente noticia. Agora, não dá para falar bem de um Ministério Público que faz o que está fazendo, sabe? E não é de agora não, hein? Não é de agora não é Paulo Gonet não, é de antes, tá? Aras, muito tempo. Geraldo Brindeiro, sabe? A tradição é péssima. Isso acaba repercutindo no colo de quem não tem nada a ver com isso, né? Que são os promotores estaduais que trabalham pra caramba. Agora, a gente mostrou aí agora, voltando para o assunto central, uma outra matéria que o Kleber colocou, mostrando para a gente a diferença de expectativa que havia em relação ao Flávio, mas tendo como referência o pai, né? Porque o pai é um troglodita, todo mundo achava que o Flávio era um bolsonarista que come com garfo e faca. Na verdade, não é bem assim, né? A matéria dele está... Bota aqui na minha tela, por favor, Alex, olha. Está aqui o Kleber nos lembrando que, né, aquele que seria o Bolsonaro vacinado, hoje se apresenta apenas como um Bolsonaro. Quanta contradição, hein, Kleber? Isso mesmo, Panunzio. Então, assim, de Flávio Bolsonaro, um Bolsonaro vacinado,
ele agora é apenas Bolsonaro, né? Ele, no início da campanha, que tinha toda aquela perspectiva de se colocar como até de forma folclórica, né? Já que isso de fato não existe, um bolsonarista moderado, de que ele tinha diálogo com partidos do centro, com a direita. Conforme a campanha dele foi enfrentando cada vez mais dificuldades, foi encontrando mais crises, foi tendo ali portas fechadas, a gente vê que ele vai aos poucos ali se desequilibrando e mostrando quem ele realmente é, que é um Bolsonaro raiz. Sabe? É de sua natureza. O nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, ele coloca ali a pessoa já automaticamente no espectro do extremismo. Não existe pessoa que não tenha o sobrenome Bolsonaro que não tenha um flerte declarado com o extremismo. A gente já viu, e ele está repetindo todas as atitudes do do Jair Bolsonaro. Como, por exemplo, ele começou ali com o seu discurso vacinado e agora ele já briga, por exemplo, com institutos de pesquisa, como foi o que Jair Bolsonaro fez durante boa parte do primeiro e do segundo turno de 2022, que ele gastou parte considerável da sua campanha discutindo com institutos de pesquisa, descredibilizando pesquisas e tentando ali de desgastar a confiança nesse instituto tão importante para o debate político brasileiro. E aí, se repetindo uma outra atitude do pai, né, ele reuniu ali uma série de diplomatas e embaixadores para também atacar e agredir e mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro, ou seja, ele vem repetindo os mesmos passos do pai e não é de se surpreender, né? Já que o principal assessor, e alguns dizem que o coordenador de campanha oculto, nem tanto, né, de Flávio Bolsonaro, é Eduardo Bolsonaro, o mais extremista dos três irmãos. Alguns podem até falar que é Carlos, mas Carlos, na verdade, ele é o mais aluado dos três irmãos, né? Ele é uma pessoa... Aluado é bom, hein? Onde é que você foi buscar essa palavra, Kleber? Olha, às vezes pra gente não cometer delicadezas, a gente vai para outros recursos. Aluado é bom, hein? Eu diria que ele é martirizado, em referência a Marte, não a martirização. Deixa eu mostrar para vocês, gente, lembrando aqui, por que a gente fala de Bolsonaro que sabe comer de garfo e faca. Bota minha tela aí no ar, Alex, só para a gente lembrar o que é um Bolsonaro que não come de garfo e faca. Olha, é esse aí, ó. Tá vendo só? Olha que porquice, né? Você se lembra dessa imagem aí? E você vai querer também, Cléber, tá querendo demais, que o filho desse sujeito seja um cara que come direitinho de garfo e faca. Na verdade, quem queria era ele mesmo e as pessoas que tinham uma esperança ali no centrão de que ele fosse ficar desse jeito mais confortável, que é botar no mínimo um babador e evitar de derrubar a farofa no chão. Mas dificilmente isso vai acontecer. E isso explica, em parte, Panúzio, o afastamento do centrão também da campanha de Flávio Bolsonaro. Então, além dos problemas com Ciro Nogueira, além de Valdemar ali ficar dando caneladas no Kassab agora e botar um alvo nas costas de todos os dirigentes partidários, nós temos também essa leitura. Eu conversei com alguns parlamentares que falaram de forma muito clara, olha, a cada dia que passa, a cada crise que vai ali se tomando no entorno do Flávio Bolsonaro, fica muito claro que ele não tem jogo de cintura e que ele vai se descontrolando. Então, eles imaginam que se a gente tiver, por exemplo, uma operação de busca e apreensão amanhã ou depois envolvendo o caso Dark Horse ou algo mais gravoso em torno da campanha, eles, inclusive, se preocupam de como vai ser a postura do Flávio Bolsonaro, que até agora, inclusive, vem sendo de piorar todas as crises. Ele não tem uma postura de minorar as crises. Ele fala que não é uma coisa, depois é desmentido horas depois, ele agride jornalista, ele agride advogado, ele agride a justiça, ele tenta ali plantar suspeições. Então ele não vem fazendo nada, nenhum aceno na leitura desses parlamentares com quem eu conversei, para tentar reduzir o impacto das confusões onde ele e seu entorno se enfiam. Então, isso é um outro problema e por isso que eu até trouxe esse artigo ali com esse nome, né, de Flávio Bolsonaro vacinado para apenas um Bolsonaro. Muito bom. Olha, e isso tem consequências, viu, gente? Vou pedir para o Alex botar aqui a minha tela no ar, porque a cada dia que passa, essa pretensa candidatura encolhe um pouco mais, né? Enquadra direitinho a manchete para mim. Isso, beleza. Olha aí. Quem foi que deu um checkmate nele agora? Gente, quando Ciro Nogueira, tá? Ciro Nogueira, esse sujeito que está entre 10 escândalos da República, diz para o outro que não vai apoiá-lo, porque o partido dele preferiu ficar neutro na disputa, isso é uma catracada a mais, tá? Então é briga em família, briga dentro do PL com o presidente do PL, é briga de tudo quanto é lado. E agora briga com os aliados que estão abandonando de maneira acelerada essa candidatura
que, mais uma vez, na minha opinião, não sei se chega até a data da convenção. Posso estar muito enganado. Daqui a pouco eu vou botar o Henrique Neves aqui para nos explicar o que acontece. Se isso não chegar até a convenção, dificilmente será pelas mãos do TSE. Eu conversei com alguns membros da corte, inclusive sobre aquela questão da reunião dele com diplomatas para falar mal do processo eleitoral, e eles acham muito difícil que dentro desse contexto, apesar de repetir as mesmas loucuras, as mesmas teorias conspiratórias, que isso acabe causando uma inelegibilidade no então pré-candidato e senador da República, Flávio Bolsonaro. Até porque eles apontam contextos diferentes, como, por exemplo, Flávio Bolsonaro não se utilizou de estrutura pública para fazer esses discursos ali, e até num tom tanto quanto eleitoral, contra as urnas e quanto o sistema eleitoral. Então, por conta dessa diferenciação de como foi os ambientes e a dinâmica que se deu os fatos, eles imaginam que dificilmente terá alguma sanção por conta dessa atitude, viu? Então, eles acham que se tiver algum problema, inclusive eu conversei com alguns outros políticos também parlamentares, eles falam que se tiver algum problema vai ser em outra seara, não vai ser nessa seara do discurso ali contra as urnas com os diplomatas. Beleza, está aqui na tela para vocês a matéria, o Alex vai botar aí já, que o TSE não deve tirar o Flávio da disputa, mesmo após repetir repetir o ato que tornou o pai inelegível. Mas a gente já tinha conversado sobre isso aqui também, né? Quem estava acompanhando esse caso conosco, porque o que tirou a elegibilidade do Bolsonaro foi o uso do prédio público para fazer proselitismo de campanha e a transmissão pela EBC. Foi isso que tornou o Bolsonaro inelegível. Isso o Flávio não fez. Ele só repetiu politicamente um ato que foi um ato golpista do pai dele, né? De comunicar aos embaixadores que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, que é mentira absoluta. Aliás, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Nada do que esse cara fala é verdade. Ele tem uma dificuldade louca para entender a verdade, sabe? Eles lidam com a mentira como se a mentira fosse um insumo para solucionar qualquer crise. É um absurdo isso. Kleber, o que mais que nós temos aí para destacar agora para a leitura? O que você vai recomendar hoje? Só para chamar para a leitura no site, no iclnoticias.com.br, Panunzio, tem uma apuração muito importante minha ali sobre o TCU manter as exigências à FAB após a auditoria apontar riscos em contratos ali de manutenção e também suporte de aeronaves compradas pela Força Aérea Brasileira na ordem de 1,7 bilhão, Panunzio. O que acontece? Uma auditoria do TCU pediu para que a FAB pudesse ali criar mecanismos e sistemas para evitar que problemas encontrados em alguns contratos se repetissem, como às vezes falta de comprovação de que aqueles serviços foram efetivamente prestados, há uma forma de comprovar ali que os contratos estão certinhos, totalmente redigidos, ou seja, o TCU não suspendeu os contratos e não apontou ali que foi feito algo criminoso, só pediu, olha, tem alguns problemas no processo ali que dificultam a lisura, que podem criar algumas despesas a mais para o orçamento público, e a gente quer que vocês façam ali algumas revisões no seu processo. A FAB, os nossos briosos militares, entraram com recurso na FAB para que eles não precisassem aprimorar o seu processo. Isso foi inacreditável. A gente não vai aprimorar, se isso aqui é ruim, vai continuar ruim. É basicamente essa a mensagem que passam. Só que num julgamento ocorrido ontem à tarde no TCU, eles derrubaram esse recurso da Força Aérea Brasileira e mantiveram as recomendações para que essas mudanças sejam implementadas. Então essa matéria está lá no site iclnoticias.com.br, eu convido a nossa audiência para ler, junto com a Justiça do Distrito Federal vai receber mais de 2 milhões para pagar a aposentadoria de magistrados afastados e aposentados compulsoriamente como punição, ou seja, magistrados que cometeram transgressões e até crimes e foram aposentados compulsoriamente seguem gerando várias despesas para os cofres públicos e agora ali vão receber ali um crédito de mais de 2 milhões, 2,2 milhões de reais para que possam receber as suas poupudas aposentadorias. Então também está lá no site iclnoticias.com.br, Panunzio. Maravilha, Kleber. Manda um abraço pro seu original, tá? Seu clone está trabalhando super bem. Pode deixar, Panunzio. Nem parece que esse homem que está aqui do meu lado foi criado por inteligência artificial. Contratei junto com os do Lula. Eu pedi ali o contato ali da assessoria do presidente Lula, de onde eles contratam os clones do presidente, e contratei também. Muito bom. Tá ótimo, Kleber. Muito obrigado. Kleber, quer dizer, clone Lourenço. Um abraço para você. Até mais, Panunzio. Tchau. Pessoal, nós temos uma enquete rolando aqui no ar que tem relação com o tema central do programa de hoje, que é a incapacidade do senador Flávio Bolsonaro de lidar com a verdade, né? A gente fica até com pena dele, uma pessoa, né, poderia ser diferente do pai, poderia puxar da mãe, mas não, puxou em tudo o pai.
A enquete é essa aqui, ó. Na sua opinião, Flávio Bolsonaro, primeiro, mente que nem sente. 2, mente até sentir. Não mente, só sente, né? Uma alusão ao improviso que acontece toda hora que aparece, que ele é pego na mentira de novo. O que você acha? Ele mente que nem sente, ele só mente até sentir e ele nem mente, ele só sente. Vota aí para nós, por favor, está com 66 votos até agora, daqui a pouquinho eu dou o resultado aqui, eu quero saber muito o que você pensa, tá bom? Eu vou já chamar o Lula, bota o Lula para mim, por favor, Alex, cadê o Lula? Lula, onde estás que não respondes? Em que vagas e que plagas tu te escondes? Tudo bom, Lula? Que situação, Tudo hein? bem, tranquilo, Fábio. Maravilha. Lula, mas antes de falar do Flávio, aliás, não vamos começar pelo Flávio, que é melhor, né? Até separei aqui algumas informações para ilustrar a nossa conversa. Bom, ontem saiu a informação de que o Flávio Bolsonaro mandou 3 notas fiscais contra uma empresa que era uma espelunca de fachada do Daniel Vorcaro, né? E aí ele logo apareceu, dando mais uma vez a sua versão, que provavelmente vai cair hoje. Por quê? Porque essa empresa de contabilidade, primeiro, não achei nenhum processo, nem no Supremo, nem no STJ, com a procuração dada a Flávio Bolsonaro por essa empresa para que ele disse que trabalhou, tá? Está aqui a OAB do Flávio, olha, na minha tela, deixa eu botar aqui para o Alex poder mostrar. O Flávio Bolsonaro tem 2 OABs, tá? Eu chequei as 2. Não tem nenhuma procuração dessa empresa para ele em lugar nenhum, STJ, Supremo, nada, tá bom? Tira da tela agora que eu vou botar um outro slide aqui para o Lula ver. Lula, olha só que coisa interessante. Esse aqui, olha, que você vai ver agora, é o diagrama da estrutura societária do senhor Rogério Lourenço Novo, que vem a ser o quê? O dono dessa empresa de contabilidade, que se chama, acho que não por acaso, Copenhagen, Copenhagen, assessoria e consultoria. A Copenhagen está na vida do Flávio Bolsonaro, está entranhada na vida torta do senador Flávio Bolsonaro. O que será que é isso? Será que é só coincidência isso, Lula? Copenhagen, você se lembra do escândalo da lojinha dele, que lavava o dinheiro da rachadinha lá no Rio de Janeiro? Sim. Fábio, estou vendo aqui que você abriu o seu detetive digital, né? Isso, para ir atrás dessa busca, né? O seu Sherlock, do seu projeto Sherlock. Fábio, ontem o Flávio Bolsonaro foi pressionado contra a parede por fatos de diversas ordens. O fato político, que foi a desistência formal da Federação PP-União em caminhar com ele na eleição presidencial, a evidência de que o Republicanos será o próximo, até amanhã, o Republicanos deve comunicar ao Flávio Bolsonaro que não irá com ele na chapa nacional, a dificuldade brutal de produzir um nome a vice-presidente, mesmo numa chapa própria. E aí, falando dessas frases de efeito que essa turma que sai das profundezas tem cometido na cena política, agora de manhã eu estava lendo uma definição do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, sobre esse momento que eles estão vivendo. A frase dele foi o seguinte: família é um inferno. Para definir a discussão, o debate, a origem de todo esse último inferno em que está preso Flávio Bolsonaro, que é a querela dele com a madrasta Michele Bolsonaro. Em razão disso, o Flávio Bolsonaro não consegue se apresentar como um candidato competitivo à presidência da República e não será, porque ontem vieram à tona essas notas fiscais. São 3 notas fiscais, 2 delas emitidas diretamente do escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro para essa Copenhagen, que é uma empresa por onde transitou dinheiro e foi muito dinheiro, do Banco Master, uma empresa criada com capital social baixíssimo, se eu não me engano, R$4.000, mas por onde transitaram... Lula, não foi isso não, vamos dar a informação correta. Olha aqui, ó. Vou te corrigir, veja só... O capital foi de quanto, o capital social? Tá aqui, ó,
R$40. 40 40 reais. Olha isso O aqui, ó, capital 40 social reais, de tá aqui, ó. R$40, por onde transitaram mais de, se eu não me engano, 400 milhões de reais, né? Isso no trânsito entre depósitos e saques. E depois ele cancelou essas notas fiscais de uma consultoria jurídica que não estava assentada num contrato formal e que não tinha procuração registrada para nada, e aí ele emite a nota no mesmo valor para esse Rogério Lourenço Novo, que é um contador. E o contador apareceu dizendo que ele era uma espécie de sistema de quarteirização de prestação de serviços. Não era sequer uma terceirização, né? Isso é o mecanismo pronto e acabado da lavagem de dinheiro. E nesse caso, o Flávio Bolsonaro veio à luz tentando justificar essa não prestação de serviços dele como se fosse uma perseguição a ele como advogado. E qual é o problema, disse ele, né, de um advogado prestar serviços para uma empresa? A questão é, ele é senador da República. Essa jabuticaba que se criou nas duas últimas legislaturas nacionais, de deputados e senadores com mandato poderem advogar livremente, é um absurdo na cena política. E isso serve a quê, Fábio? Isso serve a esse sistema de lavagem de dinheiro por meio dos escritórios de advocacia. Quero dizer a vocês que o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, ele está à frente, ou como se chama na linguagem formal, ele está à testa de escritórios de advocacia também. Ele advoga, né? Ou ele está presente em algumas procurações por onde circula dinheiro de empresas que prestam serviços ao sistema público. Isso é um escândalo e não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Lula, eu quero te mostrar aqui algumas coisas, porque a preocupação que o Lula está tendo para informar vocês sobre essa função dupla, né, esse dublê de advogado e senador da República, em alguns casos ela é proibida. Ela não é totalmente vedada, mas em alguns casos ela é proibida. Eu só queria mostrar mais algumas coisas aqui, põe na tela aqui para gente, só para você ter uma ideia. Aqui a gente mata a cobra e mostra o porrete, tá? É o seguinte, olha, essa espelunca, para quem Flávio Bolsonaro emitiu essas notas, existe desde o dia 1º de novembro de 2024, como você está vendo aí. Quer dizer, é uma espelunca nova. É uma empresa de contabilidade que provavelmente foi criada só para justificar essas operações, tá? Como vocês já viram aqui, com capital social de R$40, ou seja, nada, né? É só um valorzinho aqui para justificar. Então é o seguinte, tudo aqui cheira mal. Tudo tem cheiro de chocolate da Copenhagen, né? Aliás, o cheiro do chocolate da Copenhagen tem nada a ver com isso, é muito bom aquele chocolate. Só que o nome Copenhagen é uma constante na vida desse senhor, na vida de escândalo desse senhor. E aí, Lula, ó, eu fui aqui atrás do que o senador pode fazer, do que não pode fazer. Pode botar aí do ar, Alex, que é rapidinho isso aqui, olha. Senador não pode patrocinar causa envolvendo o poder público, nem a favor nem contra. Não pode legislar contra a União, Estado, município, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, concessionárias, permissionários de serviço público. Isso é disciplinado pelo Estatuto da Magistratura. Então agora vamos ver o que o senador da República pode fazer, tá? Ele pode defender empresa privada contra empresa privada, mas já me espanta, viu, Lula, que o cara tenha atividade do seu escritório de advocacia sendo senador da República. Ele pode atuar também em direito de família, sucessões, direito empresarial privado, arbitragem privada e exercer advocacia em causas exclusivamente entre particulares. E o que não pode fazer? Está aí na sua tela. Não pode
litigar contra a União, não pode defender empresa contra município, representar cliente contra a autarquia, por exemplo, o INSS, atuar em causas envolvendo Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, universidades, agências reguladoras e demais entes públicos e empresas estatais. Então, o Flávio certamente falou mais uma mentira, esquecendo das limitações, tá? E, repito, não achei nenhuma procuração em nome dele em nenhum dos tribunais superiores para esse cliente. Realmente ele está cheio de processos lá no STJ, essa coisa toda, mas para esse cliente não. Então fica muito difícil entender que ele trabalhou para alguém que o pagou e para quem ele sequer apresentou a procuração para ser constituído, viu, Lula? Exatamente. E agora, aí ele se vitimiza, como tem se vitimizado nessa história da reunião com os embaixadores, porque o que é que o Flávio Bolsonaro está fazendo? Ele está criando o ambiente para se dizer perseguido pela estrutura, perseguido pelo sistema. Eu discordo de você em relação à agenda política dele. Eu acho que sábado, depois de amanhã em São Paulo, haverá a Convenção Nacional do PL. Será um desastre do ponto de vista político, porque a Michele não irá, o PP e União Brasil não estarão lá para fechar a aliança, o Republicanos não vai fechar a aliança, não terá nenhum grande partido marchando junto com o PL. Possivelmente ele não tem ainda fechado um consenso sobre o nome interno do PL para ser candidato a vice. Ele precisa de uma mulher na chapa com ele. Neste momento, as duas que disputam são a Bia Kicis, deputada pelo DF, e a Júlia Zanatta, de Santa Catarina, mas eu acho que ele está preparando o ambiente, Fábio, isso é possível na legislação, para logo depois desembarcar da candidatura. Ele pode fazer isso, porque ele precisa de mandato. E ainda é possível um recuo do Flávio Bolsonaro para ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Assim como acredito que haverá um recuo nessa determinação da Michele Bolsonaro, que tem dito que não será candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Eu duvido que isso seja verdade, porque ela também precisa de um mandato e eu acho que ela vai dar um passo atrás nessa determinação dela para ser candidata aqui, a não ser que essa costura de uma aliança em torno de outro nome, né, dessa extrema-direita, da centro-direita, que não seja do PL, esteja caminhando mais rápido do que eu estou podendo perceber daqui de fora da cena interna deles. Lula, conversei com o Henrique Neves ontem. Henrique Neves foi ministro do TSE 2 vezes. Ele é um excelente advogado eleitoralista, seríssimo. Bom, fiz 2 perguntas para ele. A primeira pergunta, vocês vão ver agora a resposta dele. O candidato, como disse o Lula, pode desistir e ser substituído? Esse é um clássico do direito eleitoral, não há muita controvérsia. Mas eu quero que vocês observem a resposta do Henrique. Bota para nós, por favor, a primeira sonora, Alex. Depois que o candidato é escolhido em convenção, só existem 3 hipóteses dele deixar de ser candidato. Uma é a justiça indeferir o registro dele por ele ser inelegível por alguma razão, ou não reunir uma condição de elegibilidade. A outra é o falecimento e a terceira é a renúncia. Se o candidato renunciar, aí a vaga fica em aberto e o partido, até 20 dias antes da eleição, pode indicar um substituto. Mas o candidato que renunciou, como ele já participou da campanha, ele tem que prestar contas de tudo que ele, como você disse, abriu a conta bancária, recebeu recursos, gastou, montou comitê. Então, tudo isso ele tem que prestar conta, independente dele concorrer ou não. Se ele renunciar no meio do caminho, ele vai prestar conta do início da candidatura até o momento da renúncia. Pois é, aí a segunda questão, foi essa que o Lula levantou. O Flávio pode desistir? Pode. Aí o PL bota outro no lugar dele na disputa presidencial. Ou não bota ninguém, vai sem candidato majoritário. Mas tem um problema, né? Será que o candidato que renuncia pode concorrer a outra vaga? Por exemplo, se Flávio renunciar em plena campanha à sua candidatura presidencial, pode virar senador pelo Rio de Janeiro? Aí a coisa começa a ficar complicada. Olha só.
nosso Tribunal Eleitoral ela é específica, proibindo o candidato que renuncia de concorrer ao mesmo cargo. Ou seja, o candidato é escolhido candidato a presidente da República. Ele inicia a campanha ou tem seu registro indeferido, desiste de recorrer e renuncia à candidatura antes do trânsito em julgado. Essa pessoa ele já renunciou ao direito de ser candidato a presidente da República. Ser candidato a outro cargo, vamos dizer, é uma hipótese em aberto, que a Justiça Eleitoral vai ter que examinar. Você vai ter gente dizendo que a renúncia abrange qualquer cargo, apesar da resolução do TSE ser específica, dizendo que só impede para o mesmo cargo, no mesmo pleito, como você vai ter gente defendendo que, se a resolução é explícita dessa forma, ela, indiretamente, ao contrário senso, permitiria a candidatura para outro cargo. A principal preocupação da Justiça Eleitoral é a fraude, né? Então, se você se candidata a um cargo e que tem maior exposição, você faz uma propaganda numa circunscrição muito maior, para depois você renunciar a esse cargo para concorrer em outro, numa circunscrição menor, isso tem aspectos que podem ser considerados aí para uma impugnação. Agora, como que a Justiça vai decidir? É um tribunal novo, essa proibição de concorrer para o mesmo cargo foi feita já tem um bom tempo, isso foi 2000 então a gente tem que ver como é que vai ser a interpretação de hoje. Agora tem um detalhe, Fábio. Para que a pessoa possa se candidatar a outro cargo, precisa existir esta vaga. Ou seja, o partido tem que preencher, escolher um candidato, no exemplo que você deu, presidente e senador, o partido tem que ter um candidato a senador, e este candidato a senador tem que renunciar para aquele que renunciou à presidência poder ser escolhido. E não tem absolutamente ninguém, a não ser o próprio candidato, que decida se ele vai ou não renunciar. E aí eu lembro, né, Lula, que tem uma situação pendente lá no Rio de Janeiro, porque aquele prefeito Márcio Canella, de Belford Roxo, ex-prefeito, ele foi preso com um fuzil no carro. Amigão do Flávio Bolsonaro, amigão, esses amigos aí que só causam problemas. A mãe do Flávio estava como suplente dele. Suplente, exatamente. Aí, o que vai acontecer? Se o Flávio quiser renunciar à candidatura presidencial para disputar a vaga de senador, ele vai ter que convencer o cara que está na vaga a sair em benefício dele, né? Colocar a mãe, acho que não tem muito problema, mas vai ser o segundo sacrifício da mãe, porque o Carluxo, uma vez, a suplantou numa disputa para vereador do Rio de Janeiro, né? A própria mãe. A própria mãe. Aliás, a própria mãe. Esse negócio de né? ser mãe na família Bolsonaro é um problemão, hein, Lula? Lula, agora... Fábio, só um dado. Isso que o Henrique Neves falou, nós vivenciamos na candidatura do Sérgio Moro ao Senado em 2022. Foi exatamente isso. Ele inicialmente seria candidato a presidente, depois ele desiste, tem que prestar conta da candidatura a presidente, vira candidato ao Senado pelo Paraná e enfrenta uma ação de inelegibilidade. Por quê? Porque a propaganda que ele tinha feito para a presidência superava todo o ambiente da disputa local no Paraná. Só isso para a gente não perder muito tempo. Bom, agora nós temos que falar, hoje, gente, é um dia muito importante em Brasília, tá? O Banco de Brasília pode, a qualquer momento, entrar em liquidação extrajudicial, tá? Nós estamos antecipando porque ontem foi um dia muito tenso, as negociações que vinham sendo engendradas para tentar salvar o banco não deram certo e ontem o mercado estava em polvorosa. O Lula me ligou à noite e falou, presta atenção a isso, né? E o que é que está acontecendo? Nós precisamos mostrar o Ibanez, hein, Lula? O Ibanez... Isso, né? Então é o seguinte, a Quadra Capital, que foi a empresa criada naquele ambiente para capitalizar o BRB e cuidar em parte do dinheiro que tinha sido emprestado pelo Tesouro do Distrito Federal para cobrir o rombo do Banco Master, ela desfez o negócio anteontem. Resultado, o governo do Distrito Federal está retendo no caixa do BRB um volume de 4 bilhões de reais de recursos do Tesouro do Distrito Federal, que deveria ser usado para pagar salários, aposentadorias, pensões, custeio da máquina em diversos setores da administração distrital. Ele tem segurado isso no caixa, tem atrasado os pagamentos para produzir artificialmente uma situação de azul
nas contas que estão em vermelho do BRB. O Banco Central ontem avisou que não vai admitir isso e que está muito próxima a data da liquidação, né, do BRB, porque ele está ficando com patrimônio a descoberto. Vamos ver, cadê o Ibanez Rocha, o ex-governador de Brasília, que desistiu da política, pegou 100 garrafas de vinho. Enquanto tudo isso ocorre, o Ibanez Rocha está no doce exílio dele, né, Fábio? Vamos mostrar, porque ontem o pessoal da cidadezinha onde ele está, lá no Piauí, me mandou um vídeo que é até engraçado, a solidão, o cara está até brilhando assim a pele. Põe para nós o primeiro vídeo sem a música, o Alex, bota aí para nós o vídeo aí, ó. Esse aí é o vídeo, esse não tem trilha nem nada, tá aí, olha, isolado lá no Piauí, sozinho, esperando a Polícia Federal bater na porta dele, coisa que não aconteceu até agora. Aí o pessoal fez até uma música para ele, quero mostrar um textinho, põe o outro vídeo rapidinho, fazendo favor, com o áudio. Eu fui lá pro Piauí só pra descansar a mente, mas a pinga tava boa e falou por mim de repente. Fizeram logo um alvoroço. Eita, Ibanez, hein? Que solidão, hein? E sozinho, você é mulher de 38 anos, hein? Eu não tô ouvindo o Lula. Exílio dele para ele, mais uma tragédia para o BRB, para o Distrito Federal e para os brasileiros, né, Fábio, que estão pagando essa conta. Pois é. Não temos mais nada a falar sobre isso. Lula, valeu, muito obrigado, viu? Pobre Ibanez, aquele esquecido pela Polícia Federal. Tomara que se lembrem dele, né, Lula? Ainda dá tempo. Obrigado, Fábio. Olha, hoje temos um compromisso, todos nós aqui, e quem mais nós pudermos juntar, que é o documentário sobre o Flávio Bolsonaro, hoje, né, no ICL, às 8 horas da noite. Fábio, até logo, até amanhã. E amanhã falamos do DOC. Maravilha. Esse DOC você não pode perder, tá, gente? É hoje, 8 da noite. Bota aqui logo aqui, porque eu tô atrasado aqui. Vão comer o meu fígado aqui no ICL, porque eu tô atrasando o N1. Mas bota aqui para mim na tela, Lula. Cadê? Tem 3 coisas aqui, olha. Tá aqui, Flávio Bolsonaro. É hoje, 23 de julho, quinta, às 20 horas. Aí você pega o seu ingresso aqui no despertaicl.com.br, vem fazer parte dessa plateia. Você precisa saber quem é esse cara que quer o seu voto para ser presidente desta pobre república, tá bom? Agora, vamos para a enquete. A enquete hoje falava sobre a qualidade das palavras, né, do Flávio Bolsonaro. E está aqui a opinião. Nossa Senhora, hoje isso aqui foi quase uma unanimidade. Na sua opinião, Flávio Bolsonaro mente que nem sente, para 94% da nossa audiência. Mente até sentir só, para 6%. E deu 0 absoluto aqui, ó. Não mente, só sente. Meu Deus, que conceito horroroso, né? Agora vamos para a audiência, rapidinho, para eu poder agradecer a vocês que estão nos assistindo aí. Hoje mudou um pouco esse quadro aqui, está mais difícil de ler, mas estamos nós aqui com 20.308 espectadores em primeiro lugar para variar, 3 mil à frente da Rádio Jovem Pan, que vem em segundo lugar, né, na cabeça do segundo pelotão. Então, muito obrigado para você por assistir a gente agradece. Espera você hoje na plateia desse documentário impossível de perder, tá bom? Um abração, obrigado pela sua audiência e pelo prestígio. A gente volta amanhã às 7 da manhã para encerrar a semana. Tchau. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda e você vai fazer parte disso.
O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.